A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos, mais uma vez, o irmão Aldo Lima falando aqui, sempre na direção e na orientação de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim desse caminho são caminho de morte. Logo avaliando esse texto, essa referência bíblica, notamos que isso se refere do planejamento do ser humano em escolher andar segundo tudo aquilo que lhe convém, sem a permissão e sem a orientação de Deus, construindo o seu próprio caminho, vivendo distante de Deus, sem pedir orientação a Deus, sem pedir permissão a Deus, e vivendo como que fosse um ser humano sem dono, sem pai. Mas isso não é o certo, não é o correto. E há muito erro nisso, porque todo ser humano que insiste em andar segundo as suas próprias vontades, o desejo do seu coração, o desejo da carne, fazendo aquilo que lhe convém, há um sério risco de receber uma sentença de condenação. Porque lembre disso, nós temos um Deus, nós temos um Pai e devemos satisfação a Ele. Por isso não devemos caminhar pelos caminhos da nossa mente e do nosso coração, mas devemos andar segundo a vontade de Deus. E nesse caminho tem um véu, tem algo que ofusca não só a visão, mas a mente do ser humano, para não entender que do outro lado de lá há muitos perigos que levam o ser humano à condenação eterna. A desobediência, a teimosia, a falsidade, a mentira, o ódio, o rancor, a mágoa, a falta de perdão, a falta de empatia, a traição e assim por diante. Mas o ser humano precisa mudar, se converter, reconhecer os seus erros, reconhecer o sacrifício de Jesus, se entregar a Ele e andar pelo caminho da salvação que é Jesus. João 14,6 diz que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro que leva a Deus a não ser Jesus. Lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesse mesmo livro de Romanos, capítulo 6, sendo no versículo 23, também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o amor de Deus, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, se arrependa, volte, venha para o caminho correto que é Jesus. O sangue de Jesus é o preço, foi o preço e é o preço suficiente para tirar o ser humano da condenação eterna, para colocar no caminho correto. E a sua palavra é algo espiritual, verdadeiro, que purifica, que santifica e que dá esse direito desse passaporte tão sonhado que é a salvação. Pense nisso, reflita bem, guarde essa palavra no seu coração e pratique a palavra, viva a palavra, em nome de Jesus.